gentileza. Gente, o louvor foi tão bom que eu fiquei rouco de tanto cantar. Meu Deus do céu. Que louvor bom. Podem se sentar, gente. Eu quero, antes da gente conversar sobre nosso coração, sobre as nossas emoções e sobre como a gente cura o nosso coração, como a gente protege e guarda o nosso coração, eu queria me apresentar rapidamente para quem eu ainda não conheço, para quem a gente ainda não se conhece, né? Meu nome é Jonatas, eu sou casado com a Jéssica e se vocês quiserem, coloca no Google assim, mulher mais maravilhosa do planeta Terra, vai aparecer a Jéssica lá. Gente, vocês não têm noção como ela é linda, maravilhosa, incrível. Nós estamos casados, somos casados há 12 anos e temos a Maria, que tem 7 anos. A Maria é tão perfeita, tão maravilhosa que eu coloquei o apelido dela de Mariavilhosa. Ela tem 7 anos. Aí nós temos a Lívia, tem 4. Aí a Lívia também nasceu maravilhosa. Aí eu coloquei o apelido nas duas juntas de Maria Liviosas. E agora, há 9 meses atrás, o Senhor nos deu um príncipe para cuidar dessas meninas lindas, maravilhosas. O Senhor nos deu Israel, nosso príncipe valente, guerreiro, que é um profeta do Senhor. O Senhor, é engraçado, né? A gente decidiu que se tivesse um menino, ia se chamar Israel. E aí, Deus nos deu a oportunidade de fazer uma viagem para Israel. E não estávamos planejando Israel para aquele momento, mas Deus estava planejando Israel para aquele momento. A gente descobriu em Israel que estava grávida de Israel. E foi muito engraçado porque Deus colocou a gente em um processo de Israel, onde o nome da nossa família se tornou Israel. E Deus sinalizou ao nosso coração que Israel é um profeta do Senhor para esse tempo. Nós estamos preparando ele. Vocês guardem esse nome aí. Israel, vocês não vão esquecer Israel, né? Israel não vão esquecer. Mas vocês vão ouvir falar desse menino aí, daqui a uns anos, vocês vão lembrar do que eu falei aqui hoje. Israel é um presente do Senhor para essa nação. E sou muito grato a Deus. Eu tenho 3 mulheres em casa, gente. E isso é riqueza grande demais, né? Porque quem acha uma mulher virtuosa, acha um tesouro, né? E a mulher virtuosa, o seu valor excede de muitos rubis. Ou seja, vale demais, é uma riqueza. Então eu sou muito rico, gente, sou muito rico, porque o Senhor tem que dar o privilégio de viver o amor e aprender por meio também da feminilidade da minha esposa, das minhas meninas. E não apenas isso, hoje eu me considero um médico crentologista. Sabe o que é um crentologista? É um médico especialista em crente. Então eu me dedico a estudar a mente do crente, a mente do cristão e a mente de Cristo. E foi por isso até que eu escrevi o livro Divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. Porque o que o Senhor começou a ministrar no meu coração? Que nenhuma dor é tão aguda e tão necessária de ser ouvida hoje. Nenhum grito de socorro é tão urgente quanto o grito de socorro das dores na mente. A nossa geração clama por respostas nessa área. E o mundo está gemendo de dores. Romanos 8 diz que toda a natureza geme e aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E diz que não apenas a natureza, a criação geme, mas nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós também gememos. E não apenas nós gememos, mas a continuação do texto diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então há uma dor, há um gemido, há um grito de socorro que a nossa geração está ecoando, pedindo respostas, e ninguém tem essa resposta, senão a igreja, que é a resposta. A igreja é a resposta de Deus para o mundo, para as dores do mundo, e a mente de Cristo é a resposta de Deus para as dores da nossa mente. Nós nunca lidamos tanto com ansiedade, com depressão, com burnout, com TDAH, com autismo, com tantas dores. E
alguns transtornos, outros que não são transtornos, mas são dificuldades e questões que a gente tem que lidar. E o fato é que nós precisamos de respostas, e nós precisamos entender o que Deus está fazendo em meio ao sofrimento da mente, em meio aos espinhos que perfuram a nossa mente, como perfuraram a de Cristo com aquela coroa. E nós precisamos saber o que pensar, o que sentir, como é que a gente encontra cura para a nossa mente. E o que eu digo no livro é que saúde mental é a mente de Cristo, é pensar o que Cristo pensa, é sentir o que Cristo sente. E nós precisamos das respostas de Cristo para os momentos em que a gente está lidando com dores. E a resposta de Deus para um mundo de dores é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53 diz que o homem de dores, experimentado no sofrimento, ou seja, ele sabe o que é padecer, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E isso não quer dizer que a gente não vai ser enfermado. Isso quer dizer que não tenha nenhuma, ou não tem nenhuma enfermidade que a gente não passe, ou que a gente passe, que Ele não saiba o que é passar e que Ele não esteja ao nosso lado passando conosco. Não tem nenhum tipo de dor que a gente é capaz de sentir que Ele não sinta conosco, e que Ele não saiba dizer: eu também senti isso, e eu sei como passar por isso, e eu sei como te fazer passar por isso. E eu penso que hoje a igreja carrega uma missão de levar essa resposta ao mundo. Então, ainda que você não sofra das angústias na mente, dos espinhos que perfuram como uma coroa sua mente, ainda que você não lide com isso, infelizmente alguém que você ama muito vai lidar. Infelizmente alguém na sua célula, no seu grupo pequeno, na sua família vai lidar, e você tem uma responsabilidade. A responsabilidade é revelar Cristo em meio ao sofrimento. Sabe, gente, nem sempre a gente vai ter as respostas. Como os amigos de Jó, eles queriam ter uma resposta para o problema de Jó, e às vezes a gente quer ter a resposta, e às vezes a gente não tem. A gente fica pensando um monte de coisa, criando um monte de hipótese, mas a gente pode não ter a resposta. Mas uma coisa a gente pode sempre, é ser uma revelação de Cristo. Porque o que mudou o sofrimento de Jó não foi a resposta dos amigos, nem Deus deu resposta para ele. Deus deu perguntas, mas o que mudou foi a revelação de Deus. Foi Jó ver Deus. E por vezes, tudo que os nossos irmãos que estão sofrendo precisam, ou tudo que eles precisam, não é das nossas respostas, mas da revelação de Cristo. Ver Cristo. Para isso nós precisamos aprender também. Aprender com Cristo sobre sofrer, sobre sofrimento, sobre padecer. O texto de Romanos 8 diz que a natureza aguarda com ardente expectativa quem? A nossa manifestação. A manifestação dos filhos maduros de Deus. Então tem uma responsabilidade que pesa sobre nós. O mundo está gemendo, clamando de dor, e a responsabilidade é da igreja. Porque tudo que Deus faz, Ele faz por meio de Cristo. E tudo que Cristo faz, Ele faz por meio da igreja, que é o seu corpo. Nós temos um poder que a gente ainda nem experimentou plenamente. Nós temos uma capacidade, há um poder, há um remédio poderoso, a vida sendo carregada dentro de nós e precisa agora ser liberada. E nós fazemos isso por meio de consolação, de comunhão, de compaixão, que a gente aprende com Jesus, conhecendo e mergulhando, imergindo na mente de Cristo. Então, esse livro pode abençoar muito a sua vida. Eu trouxe algumas poucas unidades. Se você quiser, no final pega lá. Se você quiser uma assinatura, eu assino também. E esse final de semana próximo agora, Deus me deu a graça de escrever e vou lançar o segundo livro, que é o Salmo Terapia. Alguém já assistiu alguma vez Salmo Terapia no Instagram, no YouTube? Fica o convite para você que ainda não assistiu. Toda semana eu faço uma sessão terapêutica através de um salmo, porque os salmos, eles falam através de nós, né? Em toda a escritura, Deus fala a nós.
Mas nos Salmos, Deus fala através de nós, através das dores do salmista. E cada salmo é uma exposição do coração a Deus e do coração de Deus a nós. Então é como se as emoções do salmista estivessem sendo expostas para Deus, e Ele transforma as suas emoções em orações. E esse é o segredo: transformar as nossas emoções em orações transforma nossos corações. Anota isso se você estiver anotando. Transformar emoções em orações transforma nossos corações. É fazer poesia. Sabe, tem uma frase que diz que muitas das nossas doenças são poesias que não foram escritas. Mas eu diria que mais que poesias que não foram escritas, são salmos que não foram escritos, porque quando o texto bíblico diz em Efésios capítulo 5, verso 18: não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, gente, nós temos que aprender a fazer salmo, escrever salmo, escrever o nosso próprio salmo, sabe? Pegar minha alma, falar: o que está aqui dentro da minha alma hoje? Deixa eu botar minha alma para fora e escrever um salmo. Davi tem umas horas que me escandaliza, gente. Ele fala umas coisas que eu falo: credo, sangue de Jesus tem poder, vai te converter, Davi. Quebra o queixo dos meus inimigos, Senhor. Ele ora assim: Senhor, aniquila os meus inimigos, destrói-os com ódio mortal. Eu falo: credo, rapaz, vai te converter. Mas sabe o que tem ali? Tem verdade, porque Deus não ouve oração bonita, Deus ouve oração verdadeira. E a gente não pode ter medo de expor o coração e de expor tudo, porque o Senhor nunca pediu: ame a mim com a parte boa do seu coração. Qual é o maior de todos os mandamentos, gente? Ame o Senhor com todo o seu coração. Sabe o que significa todo no original? Todo. E nenhum de nós tem um coração inteirinho bom. Nenhuma de nós. Não preciso conhecer vocês. A Bíblia diz: todos nós fomos radicalmente afetados pela queda, pelo pecado. Então tem maldade em todos nós, tem coisa ruim dentro de todos nós, tem sentimentos ruins. E pensa numa coisa boa: é a gente aceitar que a gente não é bom. É libertador a gente olhar para dentro do nosso coração e falar: Deus não quer o meu melhor, Deus quer tudo. Quantas vezes a gente não pensa assim, né? Eu tenho que entregar o meu melhor para Deus, aí eu escondo o ruim. Não estou dizendo que você não tem que entregar o melhor também, você tem que entregar o melhor, porque o melhor está dentro do tudo. Mas você tem que entregar o melhor, você tem que entregar o pior, você tem que entregar o mais ou menos, você tem que entregar tudo, porque Deus nunca pediu para ninguém que faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Deus sempre pediu: entregue tudo. Lembra daquela viúva? Quanto que ela deu de oferta? Foi muito. Foi a melhor oferta da galera? Foi a pior oferta. Em quantidade, foi a pior. Mas era a única que era tudo. Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus só precisa de tudo para fazer tudo. Então você precisa que Deus faça muita coisa. Ele não faz muita coisa, Ele faz tudo que você precisa. Só que para isso, a moeda de Deus não é o muito nem é o bom. A moeda de Deus é o tudo. Quer falar a língua de Deus? A língua de Deus é integridade, é inteiro. Então mostra tudo, expõe tudo, deixa Deus ter acesso a tudo. Porque enquanto a gente for parcial
comece algo, enquanto a gente for pela metade, a transformação não acontece. Mas quando a gente se entrega por inteiro, inclusive o que não está bom, inclusive o que está fedendo, como naquele túmulo da família que a gente ouviu a história aqui, a família de Marta, Maria, Lázaro. O que a gente pensa? Eu não posso mostrar o mau cheiro para Jesus, eu não posso expor isso daqui, eu não posso deixar que o mau cheiro de uma decomposição, de uma morte, de uma tragédia seja sentido assim por todo mundo. Mas Jesus disse: não. Comigo ou tira a pedra e mostra tudo, ou não vive a transformação, o milagre, a ressurreição que você vê. Então, gente, o Senhor está querendo nos levar a um nível mais maduro e pronto de entrega do nosso coração. Sabe, eu percebi alguns anos atrás que é muito comum a gente fazer apelo, dizendo: quem quer entregar a vida para Jesus? E quando a gente fala quem quer entregar a vida para Jesus, a gente entrega a vida. Mas tem coisa dentro da gente que não está viva, está morta. E a gente não entrega só a vida, a gente entrega a morte. A gente não entrega só o que é bom, a gente entrega o que é ruim também. E tem uma área nossa que a gente tem dificuldade de entregar, são as nossas emoções. Às vezes a gente entrega o espírito, a gente levanta a mão, ela está entregando o meu espírito para Deus. Agora, entregar as emoções parece que tem que ter um apelo novo. As nossas emoções precisam ser evangelizadas. O Senhor falou comigo: estou te dando um ministério, você vai ser um evangelista. Falei: amém, Senhor. Paulo era um evangelista para os gentios, Pedro era um evangelista para os judeus. Aí eu falei: e eu, Senhor, qual vai ser o meu povo? Aí o Senhor falou comigo: você vai evangelizar as emoções, vai ser um evangelista das emoções, porque cada pedaço nosso precisa ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus para tudo: corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre um tema muito presente nas Escrituras, que é o coração. A Bíblia fala muito sobre o coração. E tem um texto que eu queria meditar com vocês hoje. Talvez vocês até saibam decorar desse texto, Provérbios 4:23. Vocês conhecem decorar? Vamos ver? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, ou acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, ou tudo procede dele se origina a sua vida. Acima de tudo, sobre tudo, guarde o seu coração. E sabe, gente, eu quero, a partir desse texto, responder 3 perguntas, ou fazer 3 perguntas, e a resposta Deus vai dando aí ao longo dos dias. A primeira é: qual o propósito de Deus para as nossas emoções? A segunda é: por que as emoções das mulheres adoecem mais que a dos homens? Que injustiça é essa? Fala sério. E a terceira é: como é que a gente muda isso? Como é que a gente guarda o nosso coração? E vocês perceberam uma coisa? Não é, guarde seu coração, assim como você guarda sua família, assim como você guarda as coisas que você ama, assim como você guarda dinheiro, assim como você guarda seu carro. Não, tem uma palavra que me deixa assim encabulado: acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, sobretudo. Sabe o que significa sobretudo? Isso aqui é mais importante do que o resto. Tem um protagonismo, tem uma prioridade, tem uma primazia, tem uma coisa que você tem que cuidar mais do que qualquer outra coisa que você tem. Pensa aí, o que
você cuida mais? Pensa aí, qual é a coisa que você mais cuida na vida? O marido? Os filhos? O cabelo? A unha? O que é? A Bíblia diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração. E sabe o que eu acho interessante? Eu penso que, se me perguntasse o que é mais importante guardar, eu responderia assim: a palavra. É ou não? Se me perguntasse eu no meu crentez, o que é a coisa mais importante para a gente guardar? Eu ia falar: a palavra. Mas o que o salmista diz? Eu guardei a tua palavra no meu. Então, se eu guardar a palavra, mas não guardar o coração, eu perco a palavra. E aí acontece o que Jesus contou na parábola do semeador. O problema era a palavra, o problema era a semente. Não, qual era o problema? O coração, o terreno. A semente certa no terreno errado inviabiliza a semente certa. A palavra certa no coração errado destrói a palavra certa. O semeador é Cristo, é o melhor semeador. A semente é a palavra dele, é o Evangelho, é a melhor semente. Mas o coração errado inutiliza a semente certa. Por que é tão importante guardar o coração? Porque às vezes você está recebendo muito, não é falta de palavra, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de Evangelho, não é falta de pregação, não é falta de pastor, não é falta de nada espiritual. É um coração cheio de pedra. É um coração duro. É um coração sufocado e sobrecarregado de preocupações, cuidados dessa vida. Olha como é importante a gente cuidar do coração, porque ele é o ambiente onde a semente vai ser depositada. E não diz assim: cuide do seu coração assim como você cuida do seu cabelo. Acima de tudo, tem que ter uma prioridade. E tem outra coisa interessante: ele não diz acima de tudo, cuide do coração do seu marido. Acima de tudo, cuide do coração dos seus filhos. Acima de tudo, guarde o coração das ovelhas que você pastoreia. Acima de tudo, guarde o coração daqueles que estão na sua célula. Acima de tudo, você guarda primeiro o seu. Porque se você não guardar o seu, você não vai conseguir guardar o de mais ninguém. Pelo contrário, você vai começar a prejudicar, na melhor das intenções, o coração dos outros. Você vai sufocar, sobrecarregar. Ah, então eu não tenho que cuidar do marido, então eu não tenho que cuidar dos filhos. Tem, mas com o coração cuidado. Isso é egoísmo? Não, não é egoísmo, isso é amor. Porque é amar o seu próximo como a ti mesmo. Sabe, gente, eu tenho descoberto muito crente que não é que ele tem problema de amar os outros. Não, ele ama os outros. A questão é que o reservatório de amor dele está entupido. Ele não consegue ser amado, ele não consegue saber o que é amor. Aí como é que ele vai dar amor na medida certa se ele não recebe amor na medida certa? Então olha como é importante que a gente cuide desse lugar, que a gente cuide desse coração. E o que é o coração, gente? O que é esse coração? É esse aqui? Essa bomba muscular que bombeia sangue no corpo inteiro? Não. Mas esse coração aqui, ele é citado por Deus nas Escrituras de propósito. Porque ele é uma representação, uma figura do que é esse coração que nós estamos falando. Esse coração que a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar no seu coração, é um lugar de encontro. Onde o meu espírito encontra a minha alma. Onde quem eu sou encontra quem Deus é. E assim como no coração aqui, esse coração, você já viu lá que ele faz tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ele está contraindo e relaxando. Sístole e diástole. Sabe a pressão que você fala é 12 por 8.
coração nos ensina que tem que ter entrada e saída. O sangue tem que chegar e tem que sair. O sangue chega sujo, cheio de gás carbônico, pela veia, desgastado, cansado. Chega o sangue cansado pela veia cava. Já ouviu falar da veia cava? Ela traz o sangue do corpo inteiro. Aí o que o coração faz? Manda para o pulmão. Pega esse sangue cansado, pega essa alma cansada e leva tudo para ser oxigenado pelo Espírito, pelo ruach, pelo fôlego de vida que vem de Deus, e aí purifica por meio do Espírito, vem e agora bombeia de novo e nutre a alma, e a gente vai sendo levado a uma circulação que não tem obstruções, que não tem infarto, que não tem coágulos. A gente sabe o que eu tenho percebido é crente infartado nas emoções, preso, obstruído, cheio de trava, cheio de trauma, cheio de obstáculos, cheio de marcas que não permitem que a alma converse com o Espírito converse com a alma, e aí aquilo vai asfixiando, vai desnutrindo, vai hipoxiando, vai necrosando, e quando a gente menos percebe, a gente está morrendo. O coração é a sede das vontades, dos pensamentos, dos sentimentos, e tudo procede desse lugar. Sabe o que isso significa? Que a sua vida só vai para frente se o seu coração for para frente. Sabe? Tudo. A Bíblia diz, dele procedem todas as fontes, dele depende toda a sua vida. Não é que o seu coração depende da sua vida, é que a sua vida depende do seu coração. Porque a gente acha assim, se melhorar o casamento, se melhorar o emprego, se os filhos melhorarem, aí meu coração melhora. É ou não é? E o que a Bíblia diz é: não. Melhora seu coração. E dele procedem as fontes. Vai melhorar a sua vida, vai melhorar suas finanças, vai melhorar seus filhos, vai melhorar seu marido. Até seu marido melhora. Aleluia. Quem recebe aí? Fala amém. Hoje os maridos estão aqui. Vamos falar mal deles. Ainda bem que minha esposa não está. Vou falar mal de mim também. Depois eu venho no culto dos outros. Aí eu falo mal de você, tá ligado? Mas sabe, gente, nós precisamos olhar para esse lugar. Nós precisamos olhar para esse lugar onde a alma encontra o Espírito. E esse lugar precisa estar desobstruído. A gente precisa estar aberto, exposto. Deus precisa ter acesso a esse lugar, acesso a tudo. E aí, gente, por que eu acho que é um problema? Vamos tentar responder aquelas 3 perguntas. Qual o propósito de Deus para as nossas emoções? Vocês acham que foi Deus que deu emoções para a gente ou foi o diabo? Responda sinceramente. Foi Deus ou foi o diabo? A vida sem emoções seria mais legal ou menos? Porque as emoções dão tanto trabalho para a gente. Fala aí. Quem gosta de sentir raiva? Quem gosta de sentir medo? Quem gosta de sentir ansiedade? Quem gosta de sentir ciúmes? Quem gosta de sentir inveja? Quem gosta de sentir pânico, pavor? Vamos ser sinceros, a maioria dos pecados que a gente comete movido por emoções, é ou não é? As coisas mais feias que você já fez na vida, você fez porque veio um ímpeto de emoção. Aí quando você viu, foi. Você não queria falar, mas quando você viu, saiu. Pronto, falei. Tem uns que você queria mesmo, porque eu sei. Mas tem uns outros que vem naqueles 30 segundos, sabe? Que sobe o sangue. Quem é que o sangue sobe? Levanta a mão assim, só para eu saber. Quando você vê, está testando minha paciência, Espírito Santo. Aí a gente pensa assim: as minhas emoções são minhas inimigas. Quem acha que as emoções são inimigas? Levanta a mão assim. Os bichinhos para me dar trabalho. Eu queria acabar com as emoções.
Quem acha que a vida seria mais feliz se não tivesse que se emocionar? Levanta a mão. Mas a felicidade é uma emoção, a vida não ia ser feliz. Como é que a vida ia ser melhor? Você ia ser mais feliz se a felicidade está relacionada aos seus afetos? Aí não ia sentir nada. E pensa numa vida desgraçada, numa vida sem graça. É uma desgraça não ter sabor. E sabe que é um sintoma de doença quando a gente sente nada. Um dos sintomas da depressão é a apatia. Perder o sabor das coisas. Sabe, você tem fome, mas você coloca a comida na boca e é como se a comida não tivesse sabor. É não ter emoções. As emoções ficam embotadas, sabe? Sufocadas, isso não é bom. Eu aprendi uma coisa, gente. E aí você vai se escandalizar talvez, mas Deus se emociona. E Deus compartilhou conosco um atributo dele: se emocionar, sentir. Aí você vai falar assim: não, Deus não é, não, Deus não, Deus é sério, Deus não fica triste. Mas o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. Deus não sente raiva, imagina a ira de Deus. Jesus virando a mesa, expulsando os vendilhões do templo. Pensa numa coisa difícil, é você lidar com a raiva, com a ira de Deus. Deus fica bravo? Fica. Deus fica triste? Fica. O Espírito Santo sente até ciúme de nós. Jesus sentiu a dor do luto do seu amigo Lázaro, ele chorou. Então as emoções não são pecado. Pecado é o que a gente faz com elas, diferente do que Deus quer que a gente faça. Pecado é distorcer o propósito delas. Pecado não é se emocionar, pecado é se entregar às emoções, é se entregar para elas. E aí, gente, eu até escrevi no livro um capítulo falando sobre isso, que a Bíblia é um livro de parábolas, né? Aí eu escrevi 3 parábolas para as emoções, para a gente entender melhor qual o propósito das emoções. Então, uma primeira parábola eu chamo de parábola da onda. E agora eu vou levar você para uma viagem. Hoje é dia da mulher, você vai receber de presente uma viagem, nesse exato momento, para Porto de Galinhas. Não, Fernando de Noronha. Quem recebe aí? Então, feche os seus olhos. Imagina que você está agora em Fernando de Noronha. Imagina, feche os seus olhos. Vai, fecha. Eu estou vendo você olhando. É para fechar mesmo. Senão você não vai receber a viagem. Porque sabe que na nossa mente tem uma coisa muito parecida entre imaginar e ir. Então, você está indo agora. Deixa Deus fazer a obra na sua mente. Às vezes até acontece daqui a pouco. Aí imagina, você está lá na areia. Fica de olho fechado ali. Está na areia, está quente. Aquela areia gostosa. Bem branquinha, fininha. Aí você vai andando assim em direção à água. Aí tá chegando. Aí você pisou na água agora. A água tá geladinha. Tá sentindo? Não, né? Só para imaginar. Se estiver sentindo, eu vou achar estranho. Aí imagina. Agora você anda mais um pouco. É igual Ezequiel. Lembra de Ezequiel? Anda mais 500 côvados. Aí você vai andando, tá andando. Aí a onda vem vindo agora. Aí a primeira parte assim vem, bate, igual Ezequiel, bate no tornozelo assim. Aí você anda mais um pouco, aí vem mais uma onda agora ela já começa a bater aqui nas suas costas assim. Aí o que você faz quando a onda vem e bate nas costas? O que você faz? Você dá uma viradinha? Dá uma viradinha assim. Dá uma viradinha, igual quando a onda vem. Dá uma viradinha, pode dar uma viradinha assim. Se mexe, isso. Só aquela viradinha para a onda bater. Agora você andou mais um pouco, a onda está vindo. Agora ela não bate mais nas suas costas. Agora ela já está um pouquinho mais alta. O que você tem que fazer?
dar aquele pulinho? Sim? Aí você andou mais um pouquinho agora. Aí agora ela já veio mais alta. Agora ela já está cobrindo você. E comigo isso aí acontece já nas quase primeiras passadas, ela já cobre. Aí o que você tem que fazer agora? Você mergulha. Porque, gente, agora pode abrir o olho. Já foi para o Fernandinho. Se alguém perguntar, você pode falar, fui. Você não pode impedir que a onda venha até você, sim ou não? Você está no mar, você está no oceano, você não pode impedir que a onda venha. Mas você pode ajustar o seu posicionamento para que a onda não derrube você. As emoções são como ondas. Elas vêm. E você não pode impedir que elas venham. Mas você pode ajustar o seu posicionamento para que ela não derrube você e não te faça pecar. E por que eu digo que as emoções são como ondas? Porque elas são ondas mesmo. No nosso corpo, o que está acontecendo quando a gente está se emocionando é uma descarga, uma onda química, fisiológica. Tem hormônios que estão circulando, sendo liberados como uma onda mesmo. É uma onda de adrenalina, é uma onda de cortisol, é uma onda de ocitocina, é uma onda de GABA, é uma onda de um monte de compostos químicos que estão vindo. E deixa eu dizer uma coisa para você, não dá para impedir. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, porque não dá para impedir de se irar, mas dá para impedir de pecar. A emoção vai vir. E por que ela vem, gente? Porque algo importante para você foi sinalizado, foi afetado. Você só se emociona porque alguma coisa importante para você foi tocada lá. Algo que tem o seu afeto foi afetado, por isso você se emociona. Ninguém se emociona por uma coisa que não se importa. É ou não? Por que seu marido se emociona tanto quando o time dele está jogando? Porque tem o afeto dele. A gente se afeta mais pelo que tem mais do nosso afeto. É natural. Afeto existe por causa dos afetos. A gente se afeta pelo que tem o nosso afeto. Aí olha o que acontece. Vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina que você está saindo da igreja aqui e de repente um Rottweiler escapa da casa. E ele olha para você assim com aquela cara, sabe? Na hora que ele faz isso e olha para você, você escolhe o que você vai sentir. Pensa comigo. Você não tem escolha. Naquela hora, sem querer, esse estímulo sonoro, esse estímulo visual é interpretado por uma parte do seu cérebro chamada hipocampo, que armazena os conceitos, as aprendizagens, as memórias, e que guardou a seguinte informação: Rottweilers mordem, e a minha perninha é importante para mim. E ele conecta essas duas informações. Meu corpo importa, com o cachorro morde, o cachorro está na minha frente, e sem eu querer, esse hipocampo manda uma mensagem para a amígdala do cérebro, não é da garganta, do cérebro, que dispara um sinal, uma onda de adrenalina. E essa adrenalina, automaticamente, você não precisa escolher. Essa adrenalina, na hora que ela é liberada na sua corrente sanguínea, ela vai fazer o seu coração palpitar, acelerar. E por que ela faz isso? Ela faz isso para que o sangue seja liberado mais rápido agora. Ele passe mais rápido pelo coração para chegar mais rápido nos músculos. Por quê? Porque você vai precisar se movimentar, correr, fugir ou lutar. Aí, por causa disso, o coração vai bater mais rápido, o sangue vai ser desviado para os músculos. Aí vai acontecer uma coisa interessante: a sua traqueia, você vai perceber um nó na garganta, sabe?
engolir seco, aí vai ficar aquele bolo na garganta. Aí quantos de nós vão pensar assim: Satanás está me estrangulando? Mas na real é a traqueia que dilatou para passar mais oxigênio, para chegar mais oxigênio no músculo, porque eu vou precisar correr desse cachorro. Aí o que vai acontecer com o nosso corpo? O sangue não é produzido assim a hora que ele quer. O sangue está lá, ele vai desviar o sangue para o músculo, mas da onde ele tira? O sangue tem que sair de algum lugar, ele sai do intestino, por isso que a gente sente aquele frio na barriga. Você está com medo, naturalmente vai dar aquele frio na barriga, porque o sangue que ia para a barriga vai para o músculo. Lá na montanha russa lá, o que o cérebro entende? Eu preciso fugir disso aqui, porque isso aqui, sem eu querer, estimula os meus reflexos de autopreservação, de segurança. O cérebro faz aqui, é perigoso. Aí ele automaticamente já dispara essa reação, frio na barriga. Só que tem uma coisa mais complicada ainda, é que quando sai o sangue para ir para os músculos e ele deixa de ir para o intestino, as coisas que estão lá no intestino agora não tem mais sangue para digerir. Aí o que o intestino faz? Expulsa, sai em nome de Jesus. Nessa hora que costuma acontecer uns acidentes complicado. Quem nunca? Né? Acontece. É nesses momentos. Gente, tem como escolher isso? Não tem como escolher o que eu sinto agora. O estímulo está acontecendo lá. É uma onda de hormônio que está acontecendo dentro de mim. E aí eu digo uma frase que é importante a gente lembrar nessas horas: emoção não é demônio, emoção é hormônio. Porque a gente já tende a demonizar logo esse processo. E aí quando a gente demoniza, a gente dá o protagonismo na nossa vida para o diabo. E a gente não entende que aquelas emoções, elas estão dizendo alguma coisa para nós. Elas estão dando acesso ao lugar do nosso coração que está dizendo que alguma coisa importa para a gente. Então, as emoções são como ondas. Não é demônio, é hormônio. Está acontecendo. Eu não posso impedir que elas venham, mas eu posso impedir que elas me derrubem, ajustando o meu posicionamento. Segunda parábola é que a emoção é como um motor. Por que como um motor, gente? Porque como é mais rápido ir daqui para São Paulo? Andando ou de carro? Porque o carro, ele tem uma estrutura motorizada. E o motor faz as coisas acontecerem mais rápido. E sabe que o motor do corpo são as emoções? Pensa comigo. Quando que você toma as decisões mais sérias e importantes que você tem que tomar? Quando você chega num nível de emoção, você fala assim: chega, não aguento mais. A tristeza atinge um nível, a indignação, a raiva atinge um nível que você fala assim: quer saber? Eu vou mudar. É como se um motor te empurrasse, te colocasse em movimento. Porque a própria palavra emoção, a palavra latina para emoção, o original da palavra emoção é emover, que quer dizer movimento. Então, para que existe emoção, gente? Emoção existe para movimentar, gente. O problema é que na hora da emoção a gente paralisa, fica travado, paralisado, não sabe o que fazer, só começa a repreender. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E aí a gente fica só aprisionando aquilo. E eu não estou dizendo que é pecado você repreender as coisas, porque o diabo pode estar se aproveitando daquela emoção. Você repreende o diabo, mas não precisa repreender suas emoções. Você tem que fazer acalmá-las e agora aproveitá-las para fazer o movimento certo. Por exemplo, a própria tristeza é um motor que inclusive
O arrependimento é uma obra de Deus, é o Espírito Santo quem faz, mas ele usa uma emoção, a tristeza. Paulo não disse que existe tristeza que opera para a morte e tristeza que opera para a vida? E a tristeza que opera para a vida, ela opera para gerar arrependimento. Eu fico triste com o meu estado, eu fico triste com algo que eu estou fazendo, que está desalinhado do que Deus está fazendo. E aí o que eu faço? Eu mudo. Eu mudo por uma vontade própria, eu mudo por uma vontade de Deus. Porque eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a tristeza me empurra. A tristeza me joga para frente, ou para trás, ou para o chão. É importante que ela me movimente, que ela me chacoalhe. E coisa boa é a gente se sentir mal. Oh, meu Deus. Vou falar um negócio para você. Anota isso, vai dar um bug na cabeça, mas Deus vai ministrar o seu coração. É muito bom se sentir mal. Sabe por quê, gente? Vou explicar isso. Por que é bom se sentir mal? Porque as piores emoções para a gente sentir geralmente são as melhores para nos mudar. A gente precisa sentir um desconforto para não se conformar. Porque quem está confortável se conforma. Mas quando a gente sente um desconforto, aí você fala: não estou no meu lugar, não estou do jeito certo, alguma coisa tem que mudar. E a gente está o tempo todo precisando mudar. Gente, vocês são mulheres, todo ano é a mesma coisa. Março e outubro começa a falar de mamografia, de Papa Nicolau, outubro rosa. Vocês estão fazendo os exames, gente? Amém? Façam. Por quê? Qual que é o problema do câncer do colo do útero? Qual que é o problema do câncer de mama? O problema deles é que você se sente bem. Aí por que você tem que fazer o exame? Porque você não está sentindo nada. Está se sentindo ótimo. Se você for esperar se sentir mal, quando você se sente mal por causa dele, é porque ele já se alastrou, é porque ele já está muito grande, é porque ele já está perceptível assim, num nível. E aí o que é bom demais? Bom é quando você tem uma coisinha e já sente. Esses dias o meu irmão, do nada, começou a urinar sangue. Aí a gente já pensou: alguma pedra no rim. Aí foi fazer um exame de ultrassom no rim, achando que tinha uma pedra. Sabe o que tinha acontecido? O rim dele estava inteiro calcificado. Calcificou, não foi uma pedra, foi o rim que virou uma pedra. O rim calcificou. E aí o médico urologista olhou para ele e falou: mas você não sentia nada? Ele falou: não sentia nada. Esse processo estava acontecendo, não calcificou de um dia para o outro. O rim dele vinha calcificando e ele não se sentia mal. Então, se ele não se sentia mal, ele não descobria. Porque é sentir dor que leva a gente para o médico, né? Por isso que Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele não estava dizendo que tem gente que está tão bem que não precisa dele, é que tem gente que não se percebe, não sente mal, está se sentindo tão bem. Não, estou ótimo, eu não preciso de Jesus. Aí coisa boa é sentir dor, porque a dor faz da gente doente, porque doente é aquele que sente dor. Essa é a raiz da palavra doente. Dolente é sentir dor. Por isso que é tão bom nesse tempo, nessa era, daqui até o dia do Senhor, onde não haverá mais dor. Porque a dor mostra que tem algo fora do lugar. Quando a gente voltar para o nosso lugar, não haverá mais dor. Não haverá mais noite. Não haverá noite, dor, choro, pranto. Mas desse lado de cá, até aquele dia, a dor é nossa amiga. As emoções nos movimentam para mudar o que precisa mudar. São motores e Deus não rejeita nenhuma das nossas emoções. Porque todas elas estão comunicando
refletindo algo sobre nós. Se você estiver anotando, anota isso. As emoções são uma ressonância magnética dos nossos amores. Sabe fazer você entrar naquele tubo lá? Fazer uma ressonância? É bom, não é? É chato, é bom. Porque você vai descobrir o que tem dentro de você. As nossas emoções, elas estão gritando para nós o que tem dentro do nosso coração. E às vezes a gente precisa saber que dentro do nosso coração tem coisa fora do lugar. Tem amores mal posicionados. Tem colunas que não estão fortalecidas o bastante e precisam ser abaladas para que o que é inabalável revista o que é abalável. Tudo que é abalável precisa chacoalhar para que o inabalável seja revelado. Então, entrar em crise, às vezes é a melhor coisa que pode acontecer. Porque a emoção movimenta a gente, a emoção é um motor. E ela precisa cumprir esse propósito, porque nós não estamos no nosso lugar. Nós não estamos vivendo onde fomos feitos para viver. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós precisamos ser transformados. E a dor é uma ferramenta para isso. As emoções, os desconfortos vão ser ferramentas para mostrar para a gente que algumas coisas precisam mudar, que a gente precisa ser transformado, que ninguém é tão bom quanto pensa. Dá uma notícia para você é pior do que você imagina. Eu vou dizer uma coisa para você: você é muito mais amada do que você imagina. Emoção é o motor, está movimentando a gente, e Deus não rejeita a emoção, porque a emoção é movimento. A questão é para onde a gente vai. A questão é para onde esse motor leva a gente. Porque anota isso se você estiver anotando: as emoções são excelentes motores, mas são péssimas motoristas. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. A pior coisa do mundo é você deixar o seu coração guiar você. Segue seu coração, faz o que seu coração mandar. Faz isso. Você vai cair no primeiro barranco, bater no primeiro poste, destruir tudo, destruir sua vida. Porque seu coração foi feito para ser cuidado, não para ser cuidador. Se ele guiar você, ele é um excelente motor. Anota isso: as emoções são muito fortes, mas muito burras. Sabe qual é a maior ferramenta de inteligência emocional? É entender que as emoções são burras. Elas não são inteligentes, elas são imaturas. Nós não podemos confiar nelas, mas nós precisamos cuidar delas. Sabe, tem uma coisa que eu percebo que nós cristãos fazemos muito: é guerrear contra as nossas emoções. Não faça isso. Não faça guerra contra as suas emoções. Faça guerra pelas suas emoções, para que elas sejam redimidas, para que elas sejam acolhidas e transformadas. Sabe, o medo, a raiva, a culpa, não reprima, redima. Porque o Evangelho não vem reprimir nada, ele vem redimir tudo. É sobre isso. E as emoções têm que cumprir o propósito dela. A emoção é uma onda, a emoção é um movimento, é um motor. Terceiro, emoção é como uma semente. Então vamos lá: primeira, emoção é como uma onda. Segundo, emoção é como um motor. E terceiro, emoção é como uma. Por quê? Nenhuma semente é uma obra acabada, pronta. Ela é uma obra-prima, não pronta. Para aquela semente ser tudo que ela foi chamada para ser, ela precisa ser semeada, cultivada. E nós precisamos ser bons semeadores, cultivadores dessas sementes, inclusive preparando a terra.
tirando tudo para que aquela semente encontre um lugar adequado. E sabe, gente, as emoções são excelentes sementes. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas pensa comigo, gente, qual é a semente que Deus usa para poder produzir esse fruto? Pensa comigo, tem outra coisa mais legal para produzir paciência em nós, senão a raiva? É a tribulação, é a raiva. Aí você pega aquela semente, semeia na terra boa de Cristo, aí vai produzir fruto do Espírito. Então as emoções são sementes. Agora você vai chegar em casa, vai olhar para o seu marido, para os seus filhos, você vai falar assim: muito obrigado, meu amor, pelas sementes que você me dá. Você está me enriquecendo, eu é que não estou sabendo semear. Brincadeira, tá, gente? Mas fala assim, a família não é uma verdadeira produção em massa de semente. Está produzindo semente o tempo todo. A igreja, gente, pensa numa coisa para produzir semente, é crente. Crente faz raiva demais na gente. Por quê, gente? Porque tem amor, tem afeto. E onde tem afeto vai produzir afeto. Vai mexer com o nosso coração. Por quê? Porque tem acesso ao nosso coração. Então não separe do seu marido, não. Aprenda a semear as coisas. Vocês vão ficar ricos juntos semeando. Daqui a pouco, imagina a colheita. Imagina que coisa maravilhosa. Porque Deus está querendo gerar fruto através de nós. E Ele vai usar as sementes. E essas sementes vão ser liberadas por pessoas que a gente ama. Mas sabe o que a gente tende a fazer? A gente tende a pegar a semente assim, esconder ela. A semente desgraçada. Você me paga. Aí a gente joga fora a semente porque ela está causando um desconforto, porque ela dá trabalho pra gente. Semente dá trabalho. A semente dá recompensa. A gente só precisa semear. Aprender a semear. Tem um texto bíblico. O apóstolo Pedro escreveu assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. Eu entendi esse texto assim: eu tenho que pegar a ansiedade e jogar fora. Mas a Bíblia não diz jogue a ansiedade fora. A Bíblia diz lance sobre ele. Ansiedade é uma semente. A gente se culpa porque a gente está sentindo ansiedade. Não se culpe, se lance. Lance sobre ele. Pega aquilo e fala: oi, ansiedade, bom dia, sementinha. Você vai produzir uma árvore linda de fé. Você vai produzir muito fruto, porque eu vou semear você na terra boa de Cristo Jesus. Pega a tristeza, pega a raiva, fala: oi, raiva, que bom que você veio, amiga. Oi, tristeza, você não vai ficar aqui comigo não, vou jogar você no lugar certo. Mas eu preciso saber, porque cada semente tem um jeito de ser semeada. Nem toda semente se planta igual. Cada semente tem um jeito. Você tem que saber que semente que é. Você não pode plantar toda semente de qualquer jeito. Porque a semente de melancia é diferente da semente da laranja, que é diferente da semente do abacate. Você tem que saber qual semente é essa aqui, para saber qual a terra que eu planto. E nós precisamos conhecer isso, conhecer nosso coração. Dar nome para as coisas. O primeiro trabalho que Deus deu para Adão: dar nome para os bichos. A gente precisa dar nome para os bichos da nossa cabeça. Isso aqui que eu estou sentindo é raiva. Isso aqui que eu estou sentindo é tristeza. Isso aqui que eu estou sentindo é fome. Isso aqui que eu estou sentindo é vontade de comprar uma roupa nova.
quando vê. Então, gente, as emoções não são de todo ruim, quando a gente sabe o poder delas e o que fazer com elas, quando a gente entende o propósito delas. Mas aí uma segunda pergunta para a gente caminhar para o fim. Que horas são? Meu Deus do céu. Dá 10 horas, o pastor tinha falado para terminar até 9h30. Mas eu vou até 10 horas, brincadeira. Sabe que as mulheres têm 3 vezes mais chance de desenvolver depressão, ansiedade e burnout do que os homens? Vocês olham, vocês veem isso, não veem? As mulheres são mais vulneráveis ao adoecimento emocional. Por quê? Aí eu vou provar para vocês que isso tem muito a ver com a própria fisiologia feminina. Por quê? Até a mulher menstruar, homens e mulheres, ou meninos e meninas, adoecem igualmente. Depois da menopausa, quando a mulher para de menstruar, homens e mulheres adoecem igualmente. Mas nesse intervalo chamado idade fértil, tem uma coisa que os homens não têm, que é uma montanha russa emocional e hormonal. As mulheres, elas são biologicamente programadas para gerar vida dentro delas. Olha isso. Nenhum homem tem esse privilégio de gerar vida dentro dele. Sabe que Deus fez homem e mulher de um jeito tão complementar? Olha que interessante. O homem, tudo dele é mais para fora. Até a genitália. Tudo do homem é mais para fora. O homem, a voz dele é mais grossa, os músculos dele tendem a ser maiores. Do lado de fora, tudo, o homem é mais prático, mais rápido, mais simples, se arruma, é mais feio. Não encana com muita coisa. Homem é tudo assim, é para fora. Sai, vai rápido, logo. A mulher é tudo mais para dentro. O homem tem essa responsabilidade mais externa. A mulher, ela gera vida dentro dela. Toda a carga, a constituição fisiológica, anatômica, biológica, hormonal da mulher é para preparar o organismo dela para gerar vida. O matrimônio, a maternidade é gerar vida dentro. Eu não estou falando só do útero, estou dizendo que a mulher, ela carrega dentro de si um poder de gerar vida. Você tem um poder dentro de você de gerar vida para sua casa. Você tem um poder de gerar vida para sua família. Você tem um poder de gerar vida para quem você ama, porque Deus te fez com o poder de gerar as coisas dentro. Uma sensibilidade que a gente confunde com fraqueza. Quando a gente fala que a mulher é um vaso mais frágil, a gente já logo, tá vendo? É fraca. Não, é sensível. Porque as coisas mais valiosas são mais sensíveis. Já não é? O que mais vale, a gente tem muito mais zelo, mais cuidado, porque é mais sensível. Então, por que as mulheres adoecem mais nas emoções? Porque as mulheres são mais afetivas, mais emocionais, mais sensíveis. E por quê? Porque elas geram mais vida. E por isso a gente precisa, e as mulheres precisam ter consciência disso. Está acontecendo algo aqui dentro de mim. Eu preciso conhecer, eu preciso dominar, porque ninguém lida bem com o que não conhece. A gente tem medo do desconhecido. Mas quando a gente está lidando com algo que a gente conhece, que a gente domina, a gente fala, eu sei que está rolando. E eu posso cuidar do que eu conheço. Eu não posso cuidar do que eu não conheço. Então eu entendo, eu sei que a minha genética já é diferente, que os meus órgãos internos são diferentes, que a minha liberação hormonal é diferente. Eu me importo muito mais. Sabe, gente, tem crente, e eu lido muito com crente assim. Crente, tem o muçulmano xiita e tem o crente chato.
Tem. E o crente chato, ele olha pra gente que se emociona muito e fala assim: olha lá, pessoa instável, fraca. Eu que sou uma pessoa de fé, porque eu sou aqui uma rocha inabalável. Homem geralmente vê a mulher chorando e fala assim: credo, tem fé não, para de fazer drama, dramático. Só que sabe de uma coisa? Tem muita gente que na verdade não é que tem muita fé, é que se importa muito pouco. E a mulher, pela sua própria constituição fisiológica, ela tende a se importar mais, ela gera vida dentro dela. Então ela sente muito mais as coisas, ela se afeta muito mais. Às vezes uma coisa que para o homem pode passar batido ali, para a mulher afeta muito mais, porque ela se importa mais. O corpo dela é feito para se importar, ela é feita para nutrir, para gerar. Por isso, quando você estiver agora sentindo essas coisas, esse mal-estar, pensa o que Deus está querendo gerar. Porque a mulher gera coisas dentro dela. E o nosso desafio é gerar vida e não morte, né? Mas sabe, entendendo isso, do porquê adoece, eu queria encerrar com uma proposta de como a gente guarda o nosso coração. E claro que esse coração aqui, ele ensina pra gente que o coração tem que ser guardado, porque você não vê ninguém andando por aí com o coração pra fora assim. Olha o coração, tá vendo que bonito? Tem 4 cavidades, 2 ventrículos, 2 átrios. Olha que bonita a batida. O coração fica bem guardado dentro de uma caixa, chama de caixa torácica. Costela, externo, tem músculos, ligamentos, tendões, nervos, tem uma baita de uma estrutura. Todo mundo aqui já tomou uma pancada no peito. Quem não tomou uma pancada no peito aqui? Todo mundo já tomou. E sabe por que a gente não morreu? Porque o coração estava guardado. Então a gente precisa aprender a guardar o nosso coração emocional também. E a gente guarda ele dentro de uma caixa. Essa caixa, ela tem 3 camadas: corpo, mente e espírito. Ou corpo, alma e espírito. Gente, a gente conversava hoje durante o dia que não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para fraturar e falar assim: eu vou cuidar das minhas emoções e não cuidar do corpo. Porque o corpo é quem produz as emoções. Então se você não faz uma boa gestão, um bom cuidado do seu corpo, você não está cuidando bem das suas emoções, não está cuidando bem do seu coração. Suas emoções estão no seu corpo. Você não cuida das suas vitaminas, você não cuida dos seus nutrientes, você não cuida dos seus hormônios, você vai ser mais instável e vai oscilar muito mais emocionalmente. Olha, todo médico que não passa remédio não presta, né? Não é assim que a galera pensa. Aí eu falei: então eu vou passar um remédio para todo mundo, para proteger o coração. Se chama AAS, mas não é o AAS, aspas, acetilsalicílico. Você vai tomar todo dia. A, alimentação saudável. O outro A, atividade física, todo dia tem que fazer. E o S, sono de qualidade. Você vai dormir pelo menos 7 horas por dia, amém? Sai do celular e vai dormir, em nome de Jesus. Nem. Mas a gente também precisa proteger as emoções com uma habilidade, e eu chamo essa habilidade de orar. Orar. O que é essa habilidade de orar? São 4 passos, não é a oração ainda. Orar é observar as emoções. Você tem que criar o hábito de acender a luz do seu coração e falar: o que está rolando aqui hoje? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo? Por que Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele acendeu a luz? Haja luz. Por que a mulher da dracma perdida, antes de achar a dracma, ela acendeu a luz? Por que, gente? Sem observar, sem criar esse hábito de olhar, de examinar a si mesmo, a gente não faz nada. Então o orar
H é observar o próprio coração. O R é reconhecer o que eu estou sentindo, é dar nome mesmo. Isso aqui é ansiedade, isso aqui é raiva, isso aqui é tristeza, isso aqui é medo. E não tem problema dar nome feio, não. Tem que ser de verdade, tem que reconhecer, tem que ser o mais sincero possível, o mais verdadeiro possível, porque Deus ouve oração que é feita de verdade, com verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, não os bonitos. Se fosse os bonitos, estava perdido. Deus procura os verdadeiros. Aí tem esperança. Amém? Reconhecer. O A é um desafio, porque não basta eu reconhecer, eu preciso acolher aquilo. E quando eu digo acolher, eu não estou dizendo me conformar com aquilo. Eu estou dizendo que eu preciso parar de negar o que eu estou sentindo. Sabe? Acolher, aceitar, é dizer, sim, estou sentindo. Não vou ficar negando o que estou sentindo, fingindo que não estou, colocar uma maquiagem e dizer, não estou. Não, aceita, acolhe esse sentimento, porém, o R responde àquela emoção com a sua fé. Não age de acordo com a sua emoção, age de acordo com a sua fé, reage de acordo com o que você crê. Sabe, gente, a conversa mais importante que tem que acontecer todo dia é a conversa da nossa alma com o nosso espírito. Sabe? O que eu sinto tem que ser contado para o que eu sei, e o que eu sei tem que ser contado para o que eu sinto. Eu tenho que fazer assim, vamos, senta aqui. Senta aqui. Nós vamos conversar. Ó, o que eu estou sentindo, isso. Conta tudo para o Espírito. Aí agora você fica quieto e deixa o Espírito ouvir, e deixa a sua alma ouvir tudo que o Espírito vai dizer para ela. A gente gosta de falar muito, mas a gente não ouve. Então, responder ou reagir de acordo com o que ouviu de Deus é o segredo máximo. Observar, reconhecer, acolher ou aceitar e responder de acordo com a fé. Então eu protejo meu corpo, eu protejo a minha mente, as minhas emoções, mas tem uma proteção mais excelente ainda, a mais segura de todas. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem inquietos por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Onde? Em Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Toda vez que você tiver uma emoção, você transforma essa emoção em oração. Faça de toda emoção uma oração. Toda emoção é um convite para oração. A melhor coisa que tem, gente, é a gente cair de joelho quando a gente está emocionado. As emoções derrubarem a gente, porque o lugar mais perfeito do mundo é esse lugar aqui, aos pés de Jesus. Sabe que o lugar mais alto da terra não é o Everest? O lugar mais alto da terra é aos pés de Jesus, porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1. Por isso que Filipenses capítulo 2 vai dizer que haja em vocês, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, ele aniquilou-se, ele entregou tudo, ele se deu por completo, ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aí sabe o que aconteceu? Por causa disso, por causa do que ele fez, porque ele aceitou a sua natureza divina, mesmo sendo Deus, e assim a gente tem que fazer, a gente tem que aceitar. Eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou, mas eu aceito também a minha natureza humana. Eu sou fraco, frágil, eu erro, eu peco, eu caio. Mas tem uma coisa: eu não me entrego a isso, eu me entrego a Cristo. E aí, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima
das nossas emoções, elas nos colocarem aos pés de Jesus. Tem uma frase do Jonas Madureira, ele diz assim: olhe para a sua fraqueza, dê um beijo nela e diga: seja bem-vindo, porque você me coloca aos pés da cruz. Se a aflição te fizer orar, ela te abençoou. Se você está mal e você vai para os pés de Jesus, você está bem. Porque bem é quem está no lugar certo. Bem-estar não é um sentimento, bem-estar é um posicionamento. A definição da OMS é: saúde é o bem-estar físico, mental, social. Aí a gente fala: puxa vida, eu posso estar me sentindo mal bem, está doente. Porque bem-estar não é sentimento, bem-estar é posicionamento. Sabe, a melhor definição que eu encontro de saúde emocional é Maria. Essa que nós ouvimos aqui. Sabe por quê, gente? Maria tem 3 situações que a Bíblia fala sobre ela. Uma é quando o dia está corrido, agitado. Sabe, um dia normal da vida da mulher? Visita em casa, correria, muita coisa para fazer, compromisso. Aí a Marta está lá, agitada, atarefada, sobrecarregada, e ela está incomodada com a Maria. E a Maria está onde? Aos pés de Jesus. Então, num dia agitado, normal, ela está aos pés de Jesus. Mas tem uma segunda situação. Agora Lázaro morreu, Lázaro está morto, e ela não apenas está triste, como além da tristeza pela morte, tem uma tristeza por uma oração a um amigo que não foi atendida. Jesus podia ter ido, Jesus estava perto e Jesus não foi. E quando Jesus vem, ela está decepcionada, ela está chateada, ela está triste, ela está enlutada, ela está com o coração amargurado. E quando ela encontra Jesus, ela diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, o Senhor podia ter evitado. Ela não tem problema de fazer perguntas ou colocações ou frases e diálogos, conversas difíceis com Jesus. O Senhor podia ter mudado isso. Mas sabe, ela fala o mesmo que Marta fala, as mesmas palavras, mas tem uma diferença. Ela fala aos pés de Jesus. Quando Jesus vê aqui, quando Jesus vê emoções aos seus pés, o texto diz que Jesus chorou. Jesus se compadece de quem padece, porque só quem padece sabe se compadecer. E aí Jesus se compadece, chora e diz: onde é que vocês me colocaram? E é aquele momento, Maria prostrada, com as suas emoções rendidas, porque saúde é rendição, que cria um ambiente para que a ressurreição aconteça. Tirem a pedra, Lázaro sai para fora. E Jesus transforma aquela situação. Mas tem uma outra situação na vida de Maria, é o culto de ação de graça por esse milagre. E está lá Lázaro sentado com Jesus, Marta servindo, e onde Maria está? Aos pés de Jesus. Porque isso é estabilidade, isso é saúde. Saúde não é me sentir bem, saúde é estar onde eu preciso estar, aos pés de Jesus. Porque, anota isso se você estiver anotando, as circunstâncias não devem mudar o meu posicionamento, mas o meu posicionamento pode mudar qualquer circunstância. Quando eu estou nesse lugar, aos pés de Jesus, a morte pode vir à vida.